Vamos avançar, caro telespectador, para outro tema. Hoje é dia do jornalista moçambicano, um dia que serve para refletir sobre as dinâmicas e os desafios que se levantam no setor. Este aniversário é assinalado num contexto de vários ataques às liberdades de expressão e de imprensa. Rogério Stoi, que é presidente do Conselho Superior da Comunicação Social, assinou hoje um comunicado onde defende que a liberdade de imprensa não é uma dádiva dos sistemas políticos, ou seja, não são os sistemas políticos que criam a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, e defendeu uma maior união, portanto, daqueles que fazem o jornalismo, daqueles que fazem informação. Vamos ao encontro de Rui Lamarque, jornalista e formador de jornalistas, para uma reflexão sobre este tema. Rui Lamarque, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Noite Informativa, mais, portanto, um aniversário dos jornalistas moçambicanos. Olhando para os desafios que se levantam hoje, os vários ataques, o MISA conseguiu fazer um levantamento destes ataques, pelo menos em 2020, sobretudo no contexto da Covid, foram dezenas. Que reflexão é que se lhe oferece fazer hoje, Dia do Jornalista Moçambicano? Boa noite, boa aventura. Boa noite, telespectadores da STV. É complexo refletir sobre o jornalismo moçambicano neste contexto. E nós temos de olhar para várias coisas, temos de olhar para aquilo que é a responsabilidade do jornalismo que nós fazemos, mas também temos de olhar para todo o sistema que foi construído para não permitir que se tenha acesso e que se exerça essa liberdade. O que tem acontecido no país ultimamente, e falou-se, o Rogério Stoi falou da falta de união, é importante falar sobre ela. Nós tivemos jornalistas que foram detidos e porque estes jornalistas tinham menor expressão, não houve um grande movimento de apoio a estes jornalistas. Nós já vimos situações de jornalistas atacarem jornalistas e esta separação, como dos jornalistas dos órgãos públicos, por exemplo, ocultam algo que acontece com os jornalistas do setor privado, os jornalistas das rádios comunitárias, que são os maiores afetados por essa falta de liberdade. Eu tenho trabalhado com jornalistas um pouco por todo o país e tenho notado com bastante frequência estes atropelos a esta liberdade. Há situações de jornalistas que são obrigados, por exemplo, por comandantes de esquadras a revelarem fontes. E isto tudo permanece oculto. E permanece oculto por quê? Permanece oculto porque não existe essa coesão. E essa coesão não existe por quê? Porque nós temos um sindicato, até é forçado dizer que temos um sindicato, porque na verdade não temos esse sindicato que deveria orientar tudo aquilo que nós fazemos como classe, deveria criar espaços para nós refletirmos sobre liberdades e garantias e outras coisas. Então, este vazio que é provocado por um sindicato extremamente ineficiente permite que o jornalismo continue frágil. E depois vão surgindo também, por conta das redes sociais, várias formas de informar as pessoas, várias situações em que se produzem conteúdos, então depois nós não sabemos quem é quem. E temos aquelas outras coisas que os jornalistas fazem, como as assessorias que eles prestam, jornalistas que prestam assessoria a órgãos de governo, que expressam assessorias a federações desportivas, depois escrevem em jornais desportivos ou noutro tipo de jornais. Então vai diluindo tudo isso. E penso que aí vamos de encontro àquilo que o Rogério diz, que a liberdade tem de ser conquistada. E a liberdade é conquistada com ética. Então nós temos um problema de falta de ética e temos uma estrutura que cria todas as condições ideais para continuar a fragilizar o nosso jornalismo. E nós vamos vivendo neste dilema. Exato. Rui Lamarque coloca essa questão
numa altura em que se está a discutir a criação de uma lei de radiodifusão, uma lei de televisão e de rádio, e que vai para a revisão a lei da imprensa. Que elementos é que são importantes que constem nesses documentos para que, de facto, as questões éticas elas sejam resolvidas, mas também amplie-se o espaço democrático e de atuação dos mídias e uma maior proteção para quem produz a informação, quem produz as notícias? Nós temos um grande problema. Nós podemos ter, já foram feitos vários comentários a estes documentos. Isto foi liderado pelo MISA, foi um esforço liderado pelo MISA, e nós, como Media Lab, fizemos alguns comentários sobre a lei. Mas eu penso que não é necessariamente um problema de lei, porque nós temos muitas leis bonitas. É o problema de fazer com que elas sejam de fato cumpridas. Esse é que é o grande problema que nós temos. Temos muitas leis em várias situações, mas as coisas continuam a acontecer. Então é preciso, primeiro, elevar a consciência, e o jornalismo precisa de ser jornalismo. E quando é que o jornalismo é jornalismo? Quando ele se faz valer, quando não há silêncios cúmplices, quando jornalistas são ameaçados, quando não há jornalistas amigos e jornalistas inimigos, quando o nosso bem maior for o jornalismo como classe, nós teremos todas as condições para fazer valer qualquer conquista que seja resultado, por exemplo, de uma lei. Aqueles que criaram os primeiros jornais independentes conseguiram criar porque eles foram unidos. E eu penso que nas nossas gerações, nas gerações que vêm depois, há um bocadinho de falta deste sentido de classe. A culpa é nossa? Não, creio que não. A culpa é de um sistema que se construiu para continuar a perpetuar esse tipo de coisas. Então eu penso que não é só a lei. Penso que é ganhar a consciência e estarmos nós, jornalistas, ao serviço do jornalismo. Agora, quando estivermos ao serviço de agendas alheias ao jornalismo, não tem como. E não há de se efetivar essa conquista. Exato. Neste comunicado, Rogério Stoi também mencionava a questão de estarem a ser transferidas ou estar a ser transferido o papel do jornalismo para determinadas organizações, incluindo organizações da sociedade civil. Ou seja, o jornalismo deixa de fazer o seu papel e são outras organizações que o fazem. Aqui há a velha questão de como é que se resolve o problema. É a carteira profissional que, digamos, pode resolver o problema. Há profissões liberais que se emanciparam, nomeadamente a advocacia, os engenheiros, os médicos, mas parece que o jornalismo não fez esta transição de uma época para outra. Para si, onde é que está o problema e como é que se ataca o problema? Eu falo de questões éticas, entre outras, mas qual é o termômetro de disciplina? Qual é o instrumento de disciplina? Se é que se pode disciplinar o setor? Eu não sei se é uma carteira profissional, porque, Boaventura, temos de olhar para uma realidade. Quando há um acidente, em qualquer local, nós, como audiência, já sabemos desse acidente antes dos órgãos de mídia reportarem, porque as pessoas circulam fotos, circulam vídeos, e não há uma série de informação sem filtros que é veiculada pelo cidadão. Então, o cidadão já produz informação. Agora, ele não produz com o rigor que se produza num órgão de mídia. Mas aí também é preciso olhar para outra coisa. Quando se diz que as organizações, por exemplo, tomaram o papel da imprensa, nós também temos de verificar que não foi só a imprensa que viu o seu papel tomado, porque para se fazer jornalismo de qualidade também são necessários recursos. E a imprensa moçambicana é, na sua maioria, pobre.
Tanto mais que os órgãos, para fazerem determinadas deslocações, para cobrirem determinados assuntos, dependem de patrocínios, muitas vezes, dessas organizações da sociedade civil que vão ocupando este vazio. Fazer jornalismo investigativo, por exemplo, é caro. E por isso é que nós temos CIP a produzir conteúdo investigativo, porque os órgãos de mídia que vivem na pressão do dia a dia, fecho de edição para edição, e não tem estruturas dentro delas, por exemplo, voltadas para o jornalismo investigativo, e surgem essas outras coisas, mas também tínhamos de olhar para uma coisa, assim, os partidos políticos também foram substituídos pelas organizações da sociedade civil. Então, sempre que há um vazio que resulta de ineficiência ou resulta de falta de meios ou outra coisa, hão de aparecer atores para fechar esse espaço. Agora, qual é a solução para isso? Isto seria objeto de uma discussão muito longa, porque há vários atores que deveriam ser envolvidos para nós trazermos respostas. Então, eu respostas para isso não tenho. Exato. De qualquer forma, Rui Lamarques, muito obrigado pela sua disponibilidade para aqui nestes minutos refletirmos de forma geral e breve sobre o Dia do Jornalista Moçambicano. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, Boaventura. Exato. Fica assim este espaço de reflexão de Rui Lamarques sobre o Dia do Jornalista Moçambicano que se assinala a 11 de abril. E desta forma encerramos o